Romanos capítulo 1, parte 4. Então, nós agora vamos no versículo 5, pelo qual, por Jesus, recebemos a graça e o apostolado. Paulo falando de si, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse versículo 5, Paulo fala da obediência da fé, ou ele se tornou um apóstolo para produzir a obediência da fé. E ele vai repetir essa mesma frase no final da carta, no capítulo 16, 26. Essa obediência, da qual a fé é o princípio central, essa obediência da qual a fé é o princípio central. Crer é obedecer. Obedecer é crer. Abraão obedeceu a Deus, né? Ele creu em Deus e ele obedeceu, ele ofereceu o seu filho e isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu, porque ele obedeceu, né? O pecado é desobediência. O pecado original foi desobediência, é recusa em dar atenção à voz de Deus. Logo, a essência do pecado é não dar ouvidos à palavra de Deus. Jesus falou que o Espírito ia convencer o homem do pecado, porque não crê em mim, porque não dá ouvidos à voz de Deus, porque não dá ouvidos à palavra de Deus. Quando alguém se converte, ele se torna obediente à palavra de Deus. Isso está claro. A pessoa quer obedecer, a pessoa quer, primeiro de tudo, quando conversa, ela quer batizar. Se você disser que ela está vivendo em alguma situação de pecado, ela quer consertar. E então, por que a gente deve crer no Senhor? Obediência da fé. Por que crer no Senhor? Porque Deus mandou. Simples assim, né? Deus ordena. Quem tem fé obedece a Deus. Quem não tem fé não obedece a Deus. Em Romanos 10, 10 está escrito que com o coração se crê para a justiça, né? Isso envolve toda a personalidade humana. Uma fé que fala de confissão com a boca. Em Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, mas uma fé que envolve apenas uma confissão com a boca pode ser enganada. Esse tipo de heresia que diz: olha, basta você confessar, você não precisa sentir nada. E a pessoa conversa e não converte. Aqueles que Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, crer é fazer a vontade do Pai, crer é obedecer. Lembra da história dos dois filhos que Jesus disse, né? Dois filhos, o pai disse: vai fazer isso, e o primeiro diz: eu vou, e não foi. E o segundo diz: eu não vou. Depois ele, arrependido, foi. E ele diz, Jesus diz que foi o segundo que fez a vontade do Pai. Então, crer é obedecer, crer é arrepender, porque em Atos 17 diz, 30, que Deus ordena que todos os homens se arrependam, porque ele destinou um dia que vai julgar o mundo através de Jesus. Então, Paulo foi enviado, né, como apóstolo, a pregar esse evangelho entre todas as nações. Ele começou pregando para os judeus, aí ele teve muito problema com os judeus, mas Jesus o chamou para pregar às gentes, aos gentios, né? E o evangelho que Paulo pregava é que todo mundo está debaixo da ira de Deus e precisa ouvir o evangelho, porque Deus é o Deus de todos, todos precisam ouvir, né? E Paulo vai anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus tinha outras ovelhas que não eram desse aprisco, Israel, os gentios, então para todas as nações. Ele termina o versículo 5 dizendo: entre todas as gentes, pelo seu nome, falando do nome,
falando do nome, o nome fala da glória de Deus, né? Porque o nome de Deus, ele é santo, é maravilhoso. Então, quando alguém crê e quando alguém obedece ao Senhor, crê e obedece, essa pessoa está glorificando o nome. Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu santo nome. Quando você crê e obedece, você está glorificando o nome do Senhor. Então, Paulo foi chamado como apóstolo para levar essa obediência da fé entre os romanos também, como está aqui nessa carta, que foram chamados para pertencer a Cristo, ou foram chamados para ser o povo de Cristo, né? O Pai chamou para Cristo, os chamou para Cristo. E como nós podemos pertencer a Jesus Cristo? Primeiro, os amados de Deus são chamados entre milhares, entre numa cidade como Roma, que era uma grande cidade, talvez a maior da época, e aqueles chamados para serem de Jesus Cristo ali no meio daquela turma. Esses estavam mortos, mas ele deu a eles vida, ele nos deu vida, diz Efésios 2:1, estando nós mortos em delitos e pecados, e ele nos amou primeiro. Então os amados de Deus são chamados, né? Somos chamados também. Um cristão é uma pessoa chamada, é uma pessoa que ouve o chamado que um dia tu fizeste a mim. Lembra da canção? Ele chamou pecadores ao arrependimento, ele os escolheu, ele os separou. Pedro fala em Atos 2, a todos quanto o Senhor chamar. Então os chamados, Pedro diz que eles são eleitos, eleitos pela presciência do Pai, né? Então existe um chamado geral para todos, uma ordem geral para todo mundo obedecer, mas alguns ouvem, outros não, né? Os chamados, como podemos pertencer a Cristo, né? Somos também chamados para ser santos, né? Não é cristão quem não é santo. Parece uma contradição, né? Mas no momento que você é chamado para pertencer a Jesus, você se torna um santo, você se torna separado, mas também você está se santificando, você foi separado para a glória de Deus, separado para o seu louvor, para o seu serviço. Um homem pode ser íntegro, honesto aos olhos humanos e não ser um santo, pois ele não foi chamado nem separado para Deus. Ser santo significa ser mudado de reino, ser mudado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Ser santo é buscar a santificação todo dia. E é isso que Paulo fala para os irmãos. E aí, na sequência do versículo 8 até o 15, Paulo fala que ele quer visitar a igreja. Vamos passear nesses textos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, a fé daqueles irmãos em Roma já estava se espalhando por outros lugares. Eles estavam sendo fiéis, eles estavam proclamando o Evangelho, e todo mundo já estava ficando admirado com eles, e Paulo também estava ouvindo a respeito deles, mesmo nas dificuldades da comunicação da época. Por quê? Versículo 9, porque Deus, a quem sirve meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Então, Paulo está falando que a fé deles é anunciada, isso o motivou a estar orando, mencionando-os nas orações dele, né? E ele quer ir, então ele está mencionando os irmãos, orar, né? Se você vai orar por 100 pessoas, é impossível orar um por um, uma longa oração, mas você menciona: Senhor, olha aí, tem misericórdia desse irmão, abençoa aquela irmã, fulano de tal, a Maria, o Max, a
a Cleonice, vai falando os nomes dos irmãos, né? O João, o José, o Joaquim, vai mencionando eles, mas Paulo está também orando para que ele, pela vontade de Deus, ele tenha a ocasião de ter convosco, que a gente só pode ir em algum lugar se for da vontade de Deus. Como Tiago diz, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso, aquilo, qualquer outra coisa que a gente quer, planeja fora disso é presunção. Então, se Deus quiser, eu em breve verei o meu neto que mora longe. Se Deus quiser, eu vou ver fulano de tal. Se Deus quiser, eu vou a essa festa. Se Deus quiser, eu farei isso, aquilo. Porque Paulo queria, ele diz no 11, desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Isso é a humildade, a simplicidade de Paulo são notáveis, porque ele quer abençoar os irmãos e ele ele crê no Evangelho, que é o poder de Deus. Muitos sinais e milagres Deus fez através das mãos de Paulo, mas ele quer comunicar esses dons espirituais que ele recebeu, além disso de ensinar, um dom poderoso na vida dele, para que os irmãos sejam consolados, curas, milagres, ensino. Mas ele também quer ser consolado pela fé mútua, ele também quer receber. Então é uma atitude que falta muito em nossos dias nos líderes, pastores, porque eles se colocam numa posição superior. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo, também sou pastor de uma igreja, mas eu não estou acima deles, eles somos irmãos, então a consolação é mútua. Ele quer abençoar, mas também ele vai ser abençoado. Eu sou o mais abençoado, Por mais que você abençoa, na multidão de irmãos você vai ser muito mais abençoado e ele vai ser consolado. No versículo 13 ele diz, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tem sido impedido. Então ele queria ir visitar os irmãos, mas estava com impedimentos, às vezes o próprio Deus, para também entre vós ter algum fruto, como também entre os demais gentios. Então ele quer ministrar, ele quer abençoar, ele quer pregar, ele quer ganhar almas, ele quer ter fruto do trabalho dele, ele quer ser usado pelo Espírito para abençoar os irmãos. E aí ele recebeu o fruto disso, como ele estava recebendo entre os gentios por onde ele passava. Ele já viajava, ele estava em Corinto, Éfeso, na Ásia toda, ainda não tinha ido a Roma. Ele vai mais tarde. E o versículo 14 e 15 são gloriosos. Ele diz, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho também em Roma. Então Paulo se considera como um devedor, Não a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, mas esse devedor anuncia o amor em outro lugar. A ninguém devais anuncia o amor. Esse devedor, ele deve amor. Então é uma palavra muito forte, esse devedor. Ele quer anunciar o Evangelho em Roma, e nesse sentido de pregar o Evangelho, todos somos devedores. É a mesma palavra que Jesus usou na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente tem uma dívida de amor para com as pessoas. E Deus nos chamou para saldar essa dívida pregando o Evangelho. Então o fato dele se considerar devedor o levou a pregar o Evangelho em toda a Ásia, em todo o mundo conhecido da época. E isso porque isso era uma motivação grande para Paulo. E eu estou convencido que se não nos consideramos como devedores, provavelmente não vamos pregar o Evangelho
com a mesma intensidade, com o mesmo amor. Paulo, ele, por exemplo, ele estava preso pelos romanos e ele pregava ao governador Festo, ao rei Agripa e sua mulher, e aí o assunto dele era Cristo, era a ressurreição, era a necessidade de arrependimento, e ele queria que todos se tornassem como ele, exceto as cadeias. Essa palavra é a palavra de um devedor, porque o devedor, o assunto dele é Cristo. E por isso é que ele estava pronto para anunciar o Evangelho também em Roma. Você está pronto? Você é um devedor? Se você é um cristão, pergunta, você tem uma dívida para com as pessoas, uma dívida de amor? E o único modo de saldar essa dívida é amando, é anunciando para essas pessoas que Jesus é o Cristo. E eu estou aqui em dívida anunciando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador e que Ele é o nosso Deus e que Ele morreu naquela cruz para nos resgatar da nossa fútil maneira de viver. Que o Senhor te revele os segredos do seu coração. Dá um like aí, compartilha se for relevante para estudar essa carta maravilhosa. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.